e queríamos ser como eles, jogávamos nas ruas querendo ser como esses jogadores famosos. Cresci no Rio de Janeiro, tem um bairro chamado Monjolos, que fica no município de São Gonçalo, e um bairro muito humilde, um bairro como se fosse uma periferia, um interior do Rio. E ali eu tive toda a minha infância, adolescência, e é onde, na verdade, eu fui moldado ali bem pequeno, com os meus amigos, com a minha família, e foi onde eu tive a base para quem eu sou hoje. Eu devo muito a esse lugar onde eu nasci, em especial a minha mãe que me criou nesse lugar. Com 1 ano de idade, a minha mãe se separou do meu pai. Na verdade, eles nunca foram casados, eles eram ajuntados, né? E eu fui criado numa casa bem pequena e com bastante gente. Mas foi bem divertido porque eu vivia numa casa muito pequena, com bastante gente, então era muita interação o tempo todo. E todos sabem que família, como é família. Então, filho, lembra da sua infância aqui? Lembro. Não tinha essa televisão bonita, Não né? tinha, era uma televisão mais humilde, Então, mas nesse ambiente aqui a gente você vivia... cresceu, né? A gente vivia aqui e ficava nessa pequena sala, todo mundo, né? Pra assistir TV, uns 10, tio, tia, Primos, primo, avós. prima. Meus avós também, que já faleceram. E ficávamos todos aqui assistindo TV, que não era uma TV assim bonita, grande, era mais humilde. Mas passei minha vida toda aqui, aquela era a minha sala. E eu não tinha tanto contato assim com meu pai, a minha infância, a gente morava próximo, mas era mais uma questão de bênção, quando via na rua, quando via às vezes nos bares, que meu pai antigamente bebia muito. O meu relacionamento com meu filho foi meio extremo. Eu separei da mãe dele quando ele completou 1 ano de idade. Eu, na época, eu fiquei desempregado. Eu não tinha condições de estar bancando meu filho. Eu até cheguei a capinar quintal, catar ferro velho para eu, entendeu? Porque eu tinha que pagar a pensão alimentícia dele. Graças a Deus isso não me fez ter trauma nem problemas nenhum, pelo contrário. Eu acho que minha mãe, juntamente com minha família, sempre supriu todas as necessidades que eu tinha. Se hoje eu tenho uma relação ótima com meu pai, é porque eu tive uma criação muito boa quando criança e não deixou mágoa, não deixou rancor, não deixou tristeza nenhuma no meu coração para que eu pudesse, no futuro, não ter uma boa relação com meu pai, pelo contrário. Eu acho que a educação que minha mãe me deu, eu acho que a forma que ela me levava para a igreja e eu tive os ensinamentos de Jesus, me fez um dia ter a possibilidade de me aproximar do meu pai e dar para ele tudo aquilo que eu não tive ainda na infância. Eu tive momentos na minha vida que, ainda criança, eu me lembro, né, de faltar algumas coisas na minha casa. Aqui era o lugar onde a gente fazia nossos alimentos. Refeição. O fogão tá no mesmo lugar, fogão, né, filho? tá no mesmo lugar. A gente colocava a geladeira realmente aqui, às vezes aqui. A pia ainda é daquele tempo, filho. E a pia é a mesma de quando a gente cresceu. Graças a Deus nunca faltou a comida, o básico. A gente fazia menos refeições, a gente não tinha aquela carne ou frango para comer todas as refeições, mas o arroz ali, o feijão, mesmo que às vezes pouco, a gente sempre teve. Eu nunca, graças a Deus, passei necessidade nessa questão. Você entrava por aqui correndo, ó, mãe, tira minha comida. Mas é óbvio que o biscoito, o suquinho, às vezes isso não tinha e a gente convivia com isso sem problema nenhum. A gente sabia das nossas dificuldades, das nossas limitações, e minha família sempre foi uma família muito trabalhadora. Ô, meu filho! Eu comecei a jogar futebol com meus 5, 6 anos. Tinha uns amigos dessa mesma idade, brincava na rua, a gente sempre foi de ficar na rua. Na época a gente podia, não tinha tanta violência, não tinha tanta tráfico e nossas mães, a gente não tinha dinheiro para ter babá,
Então a gente vivia na rua com os amigos e ali tinha bola. E ele foi uma criança muito imperativa, não parava, mas o negócio dele era futebol, né? Desde muito novinho, já pegava a bola dentro de casa para brincar e ele nunca mais largou a bola. Era o tempo todo jogando bola em casa, no quintal, na rua com os amigos, nos campinhos da vida, que tinham muitos campinhos na época por aqui, né? Todo lugar que eu vou, quando eu falo do meu primeiro treinador, meus primeiros jogos, eu menciono Antônio Gordo, que é conhecido aqui na Copa. Você é um moleque do meu coração, velho. Nós estamos juntos até. Sempre torcendo por você, sempre torcendo. Se eu ver falar mal do Souza, eu sou o primeiro a comprar o barulho. É isso o aí. moleque não, o moleque é meu, ninguém vai falar mal do moleque na minha frente. Então, é um prazer em revê-lo. E a gente tinha times de pessoas de 8, 9, 10 anos ali no bairro, fazia jogos contra outros bairros e eu sempre me destacando. Então essa infância para mim é bem divertida, porque eu tenho esses amigos até hoje. A gente não tinha tanta condição financeira, mas todo mundo era alegre, todo mundo era feliz, todo mundo brincava, a gente se divertia com os nossos jogos aqui, ia para tudo que é lado e levava a família. O crescimento dele foi assim, chegava da escola, tirava a roupa, campo de futebol. Quando criança, por eu ser jogador de futebol e por eu gostar sempre de futebol, sempre olhava para a televisão e via Romário, via Ronaldo, via Rivaldo e queríamos ser como eles, jogávamos nas ruas querendo ser como esses jogadores famosos e ter o mesmo sucesso que eles, aparecer na televisão, dar autógrafo, enfim, esse sempre foi o meu sonho, mas eu também tinha heróis, e tenho até hoje heróis dentro da minha casa, né? Como minha mãe, para mim é uma heroína, porque consegui me educar da forma que ela me educou, consegui fazer com que eu me tornasse quem eu sou hoje sem o meu pai. Eu tenho ela como uma heroína, porque muitas das vezes minha mãe deixava de ter para que eu não faltasse para mim. Então ela para mim também é uma heroína e eu acredito que como ela existem milhões e milhões de mães no Brasil que são heroínas como ela. Então eu tinha meus heróis do futebol, que eram o Ronaldo, Fenômeno, Romário, Rivaldo, mas dentro de casa também eu tinha uma mulher que eu me espelhava e me espelho até hoje para ser quem eu sou.